peço desculpa a vocês aí que deu uma interrupção aqui, eu não sei o que cargas d'água aí. Eu estava na apresentação e de uma hora para outra o sistema parece que cortou aqui, eu tive que voltar a reabrir a sessão. Então, vamos dar continuidade aqui nós estamos tratando aí, né, dos princípios do Ministério Público, e o último princípio, não menos importante, é o princípio da sua independência funcional, né, que nós colocamos ali por ele ser um órgão autônomo, né, ele compõe a estrutura de poder de Estado sem integrar nenhum dos três poderes especificamente, e ele podendo agir em defesa da sociedade, até mesmo contra os três poderes, né, qualquer um dos três poderes, contra o próprio Estado. Então ele tem que ter assegurado aí uma independência funcional, né? E essa independência diz que ele não está sujeito a nenhuma intervenção de nenhum outros poderes. Ele tem o seu órgão de controle próprio, né, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, tem o seu órgão interno, né, de controle, como todos os poderes têm, né, os seus organismos de controle, e exerce uma função importante de controle dos demais entes de Estado, mas, repetindo, né, ele não constitui um quarto poder. Tá? Ele é uma função essencial para o funcionamento dos outros três. Não quer dizer com isso que ele seja ali uma estrutura de um quarto poder. Bom, um outro aspecto interessante, né, é que a Constituição Federal não fala sobre a autonomia financeira do Ministério Público. Na verdade, ele não tem nenhuma fonte de captação de receita, né? Ele é um órgão que, por ele ter uma função exclusivamente de Estado, e nenhuma função de geração de receita, né? Ele não cobra emolumentos, ele não cobra custas, ele não tem direito a receber honorário de sucumbência, enfim, ele é um órgão que é mantido pelo órgão arrecadador, né? Pelo órgão administrador. Então ele recebe repasses vindos aí do Poder Executivo, por ele não ter nenhuma fonte de geração de renda. Mas diz lá na Constituição que ele elabora uma proposta orçamentária, ou seja, dentro das suas prerrogativas, né, ele elabora a sua proposta orçamentária, os seus custos, e apresenta isso juntamente ao órgão arrecadador, né, ao órgão de planejamento do Poder Executivo, a atribuição dele com relação a isso. Então, e ele gerencia seu próprio orçamento, né, ele tem as suas funções atípicas, né, nós vamos ver mais adiante, dele gerenciar seu próprio orçamento, gerenciar seus próprios recursos, que ele recebe através de duodécimos, né, ou seja, cotas mensais, né, para poder se manter. Lembrando que o não repasse do recurso ao Ministério Público, né, constitui crime de responsabilidade do administrador, né, ele pode estar sujeito a um processo de impeachment, né, o administrador, o presidente da República, o governador do Estado, se por acaso ele não passar o recurso ao Ministério Público, ou pedir o funcionamento do Ministério Público de alguma forma. Continuando, dando sequência aí, nós vamos ver o seguinte, o que cabe então ao Ministério Público, né? Primeiro, vamos falar aí dessas funções atípicas, né? Que ele gerencia seu próprio quadro de pessoal, né? Ele processa as suas folhas de pagamento, ele processa as suas compras, ele mantém os seus espaços. Muitas vezes a gente se acostuma a ver o Ministério Público funcionando dentro do fórum, né? Como é o caso de Mariano, o Ministério Público funciona dentro do fórum, mas em outras situações, em outras realidades, o Ministério Público tem seus próprios espaços, né? Tem sua sala, tem ali seus telefones, seu computador, enfim, seus funcionários, né? Ele organiza concurso, ele tem uma estrutura independente dos demais, então ele pratica ali atos de gestão, né? Nós temos um administrador ali que cuida disso para poder gerenciar a unidade. E aí ele pode adquirir bens, contratar serviço, fazer licitações, fazer concurso, enfim. Ele tem uma parte, como os demais poderes, né? Um conjunto de funções atípicas, né? Funções administrativas que não são essenciais à função constitucional do Ministério Público, né? É apenas para o funcionamento da casa, né? O funcionamento da instituição. Bom, aí nós vamos dar um quadro, um painel maior, né? Que seria aí essa composição do Ministério Público, de maneira que ele se estrutura, né? Temos o Ministério Público da União, como gênero, né? E ele tem algumas espécies, né? O Ministério Público Federal, que são os chamados procuradores da República, né? Temos o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público junto à Justiça do Trabalho, né? Embora a gente não tenha
a frequência de vê-los, né, nas audiências do trabalho, vocês farão audiências na Justiça do Trabalho, vão ver que não tem a presença regular do promotor do Ministério Público dentro das varas do trabalho, mas os tribunais sim. Então nós temos o Ministério Público do Trabalho atuando na segunda instância em diante. Hein? O Ministério Público Militar atuando dentro das varas da Justiça Militar, dentro das suas especificidades da Justiça Militar, e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, por uma questão de organização do Distrito Federal, nós já vimos isso no semestre passado, quem organiza o Ministério Público lá no Distrito Federal é a União. Então, o Ministério Público, o poder, tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público no Distrito Federal é organizado pela União. Aquela situação diferenciada, né, do Distrito Federal, que ele às vezes comporta como município, às vezes comporta como Estado, e como o Ministério Público é um órgão constitucional, e o Distrito Federal também não tem uma Constituição por sua conformação em forma de Distrito Federal, ele tem uma lei orgânica, né? O Ministério Público do Distrito Federal foi criado na Constituição. E ao ser criado na Constituição, ele se incorporou ao Ministério Público da União. Quem é responsável pelo seu provimento, pelo seu funcionamento, é a União Federal. Assim como o Poder Judiciário, né, do Distrito Federal. Nós já estudamos isso no semestre passado, quando detalhamos ali como é que funciona, né, o poder político do Distrito Federal. Temos aí o Ministério Público dos Estados, né? Cada estado tem o seu, cada estado organiza o seu, e o Ministério Público junto aos tribunais de contas. Não sei se você se recorda, no semestre passado nós conversamos sobre o Tribunal de Contas e falamos ali que o Tribunal de Contas é um auxiliar do Poder Legislativo. Né? É um órgão técnico que dá uma assessoria ao Poder Legislativo na sua função de controle das atividades do Poder Executivo e do Poder Judiciário, controle das atividades administrativas, né? O Legislativo tem essa função. E ele é auxiliado aí pelos tribunais de contas. Ocorre que, depois da Constituição de 1988, os tribunais de contas têm uma função mais ampla, né? Tiveram ampliada a sua função. Ele não só é um órgão de fiscalizador, como ele também é um órgão que poderá impor punições e, inclusive, responsabilizar pessoalmente o gestor, né? O administrador público, ser responsabilizado pelos seus atos de gestão. O conceito de responsabilidade fiscal, o conceito de responsabilidade com relação à coisa pública, né? De honestidade, de impessoalidade, enfim. Então, dentro dos tribunais de contas, foi montada uma estrutura do Ministério Público, aquele que defende a sociedade perante esse direito difuso, né, que é o direito à boa governança, direito de uma administração honesta, de uma administração eficaz, né, que é dentro do princípio da eficiência, enfim. Então, dentro dos tribunais de contas, nós temos dentro uma estrutura que é a do Ministério Público. Ele atua na área de licitações, ele atua na área de contratos, atua na área de concursos. Então, tem a sua função de orientação, nós vamos ver isso mais adiante, mas tem também a função de promover a responsabilidade do agente, né? Executar multas, instituir penalidades ou movimentar ações judiciais de responsabilização do agente público quando ele agir ali com improbidade ou com alguma deficiência na sua gestão. Tá? Então, esta aí a distribuição do Ministério Público. Bom, lembrando aí, né, que no Ministério Público da União, o chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República. Ele é nomeado pelo presidente, escolhido ali entre cidadãos com mais de 35 anos, né, e para um mandato de 2 anos. Lembrando que a diferença do Procurador-Geral da República para o Ministro Supremo, por exemplo, é que a escolha do procurador por parte do presidente obrigatoriamente tem que passar pelo crivo do Senado. Ele não é o advogado do presidente da República, tá? Ele não é o advogado do governo, ele é o procurador da República, ou seja, da instituição macro, né, que é a sociedade brasileira como um todo. Então, a participação aí da aprovação dele, né, perante o que nós chamamos de sabatina, grosseiramente nós chamamos de sabatina, perante o Senado. Bom, aí nós temos também o Ministério Público dos Estados, né, e do Distrito Federal. Eles, já nesse caso, né, tanto do Estado
no Estado, o chefe do Ministério Público é o Procurador-Geral de Justiça, né? Ele com este conceito, né? Então ele é escolhido entre os promotores de carreira, não é um cidadão externo, né? Ele faz parte da carreira do Ministério Público. Assim, o Procurador-Geral da República, ele é escolhido entre procuradores, né? Entre membros do Ministério Público, não é um cidadão qualquer, não é um terceiro. Aqui também, nesse caso, para escolher no Estado, tem todos os promotores de justiça aprovados em concurso que estão em atividade, aqueles que se qualificam, entre eles, organizam uma lista tríplice, indicam 3 nomes. E nesses 3 nomes, o governador escolhe um. Não obrigatoriamente ele precisa escolher o primeiro da lista, né? Nós já tivemos casos, há um costume de que ele escolha sempre o primeiro da lista, mas nós tivemos casos, né, em que o procurador não é o primeiro da lista. Nem sempre é o primeiro que foi indicado pelos demais, né? Mas ele é apontado ali para um mandato de 2 anos e permitido uma reclamação. Bom, falamos com relação ao Ministério Público, da sua autonomia, né, administrativa, funcional, enfim. E para que esse membro do Ministério Público, né, o personificado ali, né, o promotor de justiça, para que ele possa atuar com liberdade profissional, para que ele possa atuar com imparcialidade, para que ele possa realmente conduzir ali os seus trabalhos da maneira mais adequada, sem nenhum receio, sem nenhum temor, foram garantidos a eles os mesmos privilégios dos juízes. Então, se vocês lembrarem, né, no quadro lá, que é garantido ao juiz, para garantir a imparcialidade do juiz, para garantir a atuação dele, né, para agir sem medo, foi garantido a ele vitaliciedade, né? Quer dizer, ele só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado, ou se ele quiser, né? Ele fica lá até os 75 anos de idade, ele poderá permanecer lá. Foi garantido também inamovibilidade, uma vez que ele assume uma determinada comarca, seja ela de qualquer entrância, ou seja um órgão público qualquer onde ele estiver, ele tem ali a permanência naquele local, também só vai sair dali se por acaso ele quiser, por uma promoção, uma remoção, ou uma remoção a pedido, né? Ou num processo administrativo, né, se houver para bem de serviço público, por exemplo, poderá ser removido. E a outra situação é que o subsídio dele é irredutível. Né? Uma vez ele atingindo determinado patamar, determinado nível na sua estrutura hierárquica, dentro da estrutura, né, da sua carreira, ele não pode perder o vencimento ou ter os seus vencimentos reduzidos. Salvo naqueles casos que a lei permite, né, que é o teto constitucional, né, do ministro do Supremo, ou também ali as deduções permitidas, né, para imposto de renda, para contribuição previdenciária, enfim, que não entra na estrutura realmente de redução de vencimento, né, mas são descontos legais permitidos. Aí nós, neste quadro aí, nós estamos nessa situação, né? A vitaliciedade ocorre após 2 anos, ou seja, se ele estiver 2 anos dentro do exercício da função, ele vai iniciar numa comarca de primeira entrância, né? O Ministério Público Estadual, o federal também vai iniciar numa vara federal de primeira instância, e a partir daí, né, com 2 anos nessa atividade, ele adquire vitaliciedade. A partir daí, ele só poderá perder o cargo nessa circunstância aí, né? Sentença transitada em julgado, ou por aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, ou aposentadoria voluntária, se por acaso ele quiser sair antes. Né? Em seguida, a situação aí da inamovibilidade, né? Ele tem uma situação de permanência onde estiver, mas por motivo de interesse público, ele poderá ser removido. Olha, interesse público é uma situação bastante inusitada, né? Pode ser que seja necessário em outro local, e aí o interesse público seja relevante, né? Um órgão colegiado competente do Ministério Público no Estado poderá, por maioria absoluta dos seus membros, removê-lo, ou se a conduta dele o desabonar, né? Ele tiver um procedimento que não seja compatível com a função, e ele tenha que ser removido daí em função, como uma maneira punitiva. Aí nós já vimos isso com relação ao juiz também, né, do juiz ser removido em função por interesse público. Nesse caso aí é permitido ampla defesa, né? Ele tem condições de se defender. E a irredutibilidade do subsídio, que nós acabamos de falar aí, né? O subsídio dele é fixado em parcela única, né, como está previsto para os agentes públicos de modo geral, lá no artigo 39, e pode ser as ressalvas que estão aí, né, é o teto
o desconto para os tributos e contribuições, né? Esses são os 3 pontos necessários aí da sua garantia. Bom, tendo garantias, é lógico que do outro lado tem as vedações, né? E vocês vão ver aí nesse quadro que as vedações são as mesmas do juiz de direito, né? O mesmo que se aplica a um juiz, aplica-se a um promotor, né? Ele não pode receber nenhuma remuneração extra, né, com relação aos processos que ele atua, nem honorário de sucumbência, tá? Então, o Ministério Público é um adversário interessante, tá, no processo judicial, né? Não só com relação à sua atuação, pelo seu preparo, né, que ele é extremamente preparado, ele tem uma estrutura muito forte, mas pelos privilégios que ele tem, né, de contar prazo em dobro, né, ele tem ele ser intimado pessoalmente dos seus processos, ele gosta de alguns privilégios processuais, né, mas ele não pode receber honorário de sucumbência. Então, mesmo que a gente tenha ali, que ele tenha todos os remédios processuais à sua disposição, né, que ele tenha um exercício profissional interessante, é, é, ele não ele não recebe honorários, mas também não paga, tá? Vencer o Ministério Público numa ação, pode ser que você vença numa ação até interessante, né, que geralmente nos dá um trabalho danado, mas ele não paga honorário de sucumbência. Então, uma ação civil pública, por exemplo, que dá um trabalho danado, e às vezes a gente ganha do Ministério Público e o juiz não condena o honorário de sucumbência, porque ele representa o Estado, né, ele representa a sociedade, e como ele não é fonte de receita, ele não é um órgão que tem a geração de receitas próprias, né, então ele não paga o honorário de sucumbência. Bom, o promotor não pode exercer advocacia, né, em momento nenhum, né, nem a advocacia consultiva e nem a militância, né, de maneira nenhuma. Não pode participar de sociedade comercial de forma nenhuma. Ele recebe subsídio em parcela única, ele é agente de Estado, então ele não pode se interferir na atividade comercial de maneira nenhuma. O que não impede, por exemplo, de aplicar seus rendimentos, por exemplo, na bolsa de valores. Isso aí não faz dele uma atividade comercial, não, tá? Ele não pode exercer nenhuma outra função pública, assim como o juiz, né? Mesmo colocado em disponibilidade ou férias, a não ser uma função de magistério. Então ele pode ser professor, como todos os juízes podem, né? E nenhuma outra função. Não pode exercer nenhuma atividade política partidária. No momento em que ele se dedicar à atividade política partidária, ele tem que renunciar ao cargo, não é uma licença, né? Ele tem que renunciar. Nós temos alguns procuradores de Estado que tiveram essa circunstância, né, que ele se afasta do seu cargo com este propósito, e não pode receber nenhum auxílio, contribuição de pessoa física ou jurídica, ou seja, ele não pode ser mantido por nenhum órgão por nenhum órgão ou entidade que venha subsidiá-lo de forma qualquer, né? Bom, aí nós falamos lá atrás, né, uns slides atrás aí, nós falamos das funções atípicas do Ministério Público, né? Agora são as funções típicas, vamos ver o que ele serve, para que ele serve, né? Primeiro, e o mais claro de todos, né, é que ele é o órgão competente para promover a ação penal pública. E aí está escrito aí na lei, né, que compete a ele privativamente promover a ação penal pública. Por que privativamente? Nós vimos lá atrás, quando nós estudamos competência, que a competência tem exclusiva e privativa, né? A privativa poderia ser delegada a alguém, né? A competência privativa. Não é esse o caso, né? O caso é que, se por acaso a lei prevê, né? Se por acaso o Ministério Público não intentar a ação penal pública, né? Há um dispositivo constitucional que diz que o cidadão comum ele poderá intentar a ação privada. Então, se porventura o Ministério Público se olvidar de propor a ação penal pública, cabe ao cidadão propor a ação penal privada subsidiária, né? Nós já vimos isso lá no artigo 5º da Constituição. Então, por isso que está aí nessa competência privativa, né? Eu não tenho nenhum caso, não consigo exemplificar nenhum caso em que o Ministério Público tenha olvidado da ação penal pública, né? Ainda que ele, afinal, né, ele chegue lá nas considerações finais e peça a absolvição do réu, ou peça o arquivamento do feito, ele abre a ação penal. Tá? Então, assim, ele é zeloso com relação a isso. Tá? Até porque ele tem responsabilidades administrativas, né, se por acaso ele não o fizer. Então, e essa responsabilidade é pessoal do promotor de justiça. Então, ele abre a ação. Eu nenhum caso na minha vida profissional que o cidadão comum tenha intentado a ação penal subsidiária porque o Ministério Público não fez isso. Tá?
E ele tem que zelar pelo respeito aos poderes públicos. Olha, respeito aos poderes públicos é entre o cidadão comum e os poderes constituídos, né? E entre esses próprios poderes, tá? Aí vem assim, serviços de relevância pública. Serviços de relevância pública são direitos difusos. Serviço de saúde, serviço de limpeza urbana, fornecimento de água, fornecimento de energia, defesa do consumidor, defesa do patrimônio histórico, políticas públicas de modo geral, né, educação, saúde, terras indígenas, enfim, tudo isso aí, né, que são direitos assegurados na Constituição. Aí eu coloquei em vermelho aí um destaque, né, que nesse aspecto ele faz a defesa da sociedade. Todas as políticas públicas que estão previstas lá no artigo 6º, né, a saúde, a moradia, lazer, segurança, enfim, que são as políticas públicas de atuação do Estado, quem cuida pela eficiência dela, pela eficácia dela, pelo resultado que ela dá, é o Ministério Público. Bom, aí vem lá, né? Ele pode promover o inquérito civil. Isso é uma novidade da Constituição de 88, né? Porque o Ministério Público não propõe apenas a atuação diante da justiça penal, né? Ele não atua só no processo penal. Então, quando ele promove o inquérito civil, ele é diferente daquele inquérito que a gente está acostumado lá no processo penal, tá? de instituir a culpabilidade ou de aferir as circunstâncias de determinado delito, né? Aqui nós estamos no âmbito civil. Então, tem a mesma finalidade, né? Tem o mesmo propósito de investigação, de apurar, de atribuir com responsabilidades, de atribuir, analisar circunstâncias, mas no âmbito civil. Pode até ser entendido aí, né, que dessa atuação do inquérito civil, eu possa derivar daí um crime, né? Um crime contra o patrimônio histórico, um crime de dano, ou um crime na legislação ambiental, por exemplo. Tá? Eu posso chegar lá, né? De ter um inquérito civil chegar nessa situação criminal. Mas o grande propósito do inquérito civil é servir de base, servir de produção de prova a uma civil pública. A sociedade tentando responsabilizar alguém no âmbito da justiça civil. Tá? Nesse caso aí, né? A responsabilidade não prende ninguém, né? A justiça civil não prende ninguém nesse ambiente, mas ela pune de outras maneiras, né? Responsabiliza de outras maneiras. Perda de função pública, perda de direito ou suspensão temporária de direito político, penas de multa, que é o propósito da ação civil, a obrigação de reparar o dano, a obrigação de indenizar por eventuais danos irreparáveis, enfim. Então, nesse momento que ele atua no inquérito civil e na ação civil pública, o objetivo dele é o patrimônio público e social, meio ambiente e outros, né? Chamado também de direitos coletivos difusos. Cultura, meio ambiente, patrimônio histórico, defesa do consumidor e políticas públicas de saúde, educação, de moradia, enfim. Ele atua nessa área aí. Quando vocês forem estudar o direito administrativo, lá no 3º módulo do direito administrativo, vocês vão estudar lá profundamente a ação civil pública. Essa ferramenta, né, de efetividade do direito social, do direito difuso, cobrada do poder público, cobrada do poder executivo diretamente, né? Então, vocês terão tempo aí de debruçar sobre essa situação com maior profundidade. E também ele pode promover a ação de inconstitucionalidade interventiva, aquela a DIN, né, que acontece por interferência do Ministério Público, quando há descumprimento da lei federal, a chamada DIN interventiva, que é um processo que está perante o Supremo, né, onde o Supremo determina, né, ou sugere a intervenção da União no Estado ou do Estado no município, quando há descumprimento de lei federal. Nesse caso, necessariamente precisa uma provocação, né, do Ministério Público. E nós vimos lá, na aula passada, né, que um dos principais legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade é o Ministério Público, né? Nesse caso aqui, função dele propor a ADI interventiva. No outro ponto aí, não menos importante, né, é a defesa dos interesses das populações indígenas. As populações indígenas são tratadas de forma diferente na Constituição, né, por serem os nossos aborígenes, nossos primatas, e a Constituição tem capítulos diferenciados com relação a isso, né? Então, o índio, a população indígena de modo geral, ela é uma
um tratamento diferenciado, não vou dizer que eles são relativamente incapazes, nada disso, é uma população diferenciada, um tratamento diferenciado, e tem lá os seus próprios valores, que não são os nossos, né? Os interesses difusos da população indígena nem sempre são os nossos. E quem zela por isso é o Ministério Público. Bom, tem ainda aí uma função dele, né? A função de controle, né, de organismo de controle, que não é a atuação judicial em si, né, jurisdicional em si. Ele pode expedir notificações, que são as recomendações, né, de caráter administrativo, e ele tem um poder interessante aí de que, como ele é um órgão de investigação também, ele pode requisitar informações, documentos, diligências e instauração de processos criminais, ou seja, ele tem uma amplitude de atuação bastante relevante, e ele utiliza essas ferramentas, né? Dentro dentro da estrutura do Ministério Público Mineiro, por exemplo, ele tem um centro de apoio operacional, que tem lá peritos, engenheiros, médicos, cientistas de modo geral, com função de produzir provas de caráter preliminar, né, para que o Ministério Público sustente suas ações. Então, assim, eu disse nessa aula aqui, que é um adversário a ser considerado, né, ele é um adversário de peso, realmente. De gladiar contra o Ministério Público em uma ação judicial é tarefa hercúlea, porque ele é muito bem estruturado. E ele tem uma série de poderes aí, vocês estão vendo, né? Ele pode requisitar a informação. Requisitar não é solicitar, não, tá? Requisitar é diferente de solicitar, né? Ele requisita, ele diz assim, eu quero e você tem que entregar. A solicitação, sim, eu quero e talvez, por favor, você entregue, né? O poder de requisição dele é mandar buscar. Se ele requisitou em 10 dias e não foi entregue, ele faz uma busca e apreensão, vai lá e toma, né? Ele tem essa possibilidade. Porque ele está em defesa do interesse da sociedade, né? Ele não está defendendo interesses individuais, ele está defendendo o interesse de um grupo, né, de pessoas. Então, essa atividade dele aí é interessante. E ele exerce o controle externo da atividade policial. Ora, quando ele exerce o controle externo da atividade policial, ele faz uma função de controle de uma atividade típica, né, do Poder Executivo, que é a segurança pública, né? Não só a repressão, que é o caso da Polícia Militar, que ele faz o controle externo dessa atividade, como também a investigação, que é o caso da Polícia Civil, onde ele faz ali o trabalho de acompanhar os inquéritos, acompanhar a fluência dos inquéritos, os prazos, a qualidade dos inquéritos, enfim. Ele é um órgão quase que como a Constituição bem fala aí, né? Ele é um órgão de controle dessa qualidade do trabalho dos delegados de polícia, dos investigadores, dos escrivães. Tá? Só repetindo, né? Ele é um órgão de controle, não tem subordinação, tá? O delegado não é subordinado ao promotor de maneira alguma, né? Então, ele faz parte até de um outro poder, né? O delegado de polícia faz parte do poder executivo. Assim como os militares também exercício da sua função de polícia, né? Ele não é subordinado ao promotor, não. O que ele faz aí, né? O que o Ministério Público faz é um controle externo, controle da qualidade da atividade, né? E com essa exercício de controle, né, ele pode requisitar diligências, ele pode devolver inquéritos, ele pode pedir que o inquérito seja um tanto quanto mais apurado, que a prova seja mais investigada, enfim, ele tem, ele tem condições de interferir na qualidade do trabalho dos delegados e da polícia de modo geral. E no caso, né, outras funções aí que ele exerce, né, ele exerce curadoria de fundações, ele exerce assistência de modo geral, de maneira que ele não pode, e o que não pode fazer, né, de maneira nenhuma, é representar judicialmente órgãos públicos, né, ele não pode entrar na justiça em defesa de órgãos públicos, nem advogar interesses individuais, né, requerer ali na ação civil pública interesses individuais. Se isso acontecer, o juiz vai indeferir a inicial, por incapacidade da parte, né, de estar postulando em juízo, e ele não pode, de maneira nenhuma, oferecer consultoria jurídica para a entidade pública. Então, ele não pode entrar, por exemplo, nas autarquias, nas fundações de direito privado ou de direito público, e ali prestar uma espécie de consultoria. Tá? Embora ele tenha conhecimento, ele possa ter conhecimento, né, de tudo aquilo, ele não pode ter isso como atividade. Tá? Bem, aí com relação ao controle externo, nós falamos lá na aula passada, no momento que discutimos a Lei Emenda 45, que ela foi chamada de reforma do Poder Judiciário, né, a Emenda 45,
E ela criou lá o Conselho Nacional de Justiça, criou o Conselho Nacional da Justiça do Trabalho, enfim, criou órgãos de controle do Poder Judiciário. Mas nessa esteira aí, né, vindo nessa reforma do Estado, de criar mecanismos de controle para para o Poder Judiciário, que era um poder autônomo, e criar também para o órgão autônomo do Ministério Público, criou-se o Conselho Nacional do Ministério Público, uma entidade com sede em Brasília, com 14 membros, nomeado pelo Presidente da República, que também é aprovado a sua escolha pelo Senado Federal, e compor esse conselho de maneira a ter um controle social disso, né? A não ser apenas um controle da própria classe, mas também um controle social. Então, esse Conselho do Ministério Público ele se compõe de pessoas oriundas do próprio Ministério Público, mas também requer a participação ali de advogados, né, indicado pela OAB, e também de cidadãos comuns, né, apontados ali pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, se vocês olharem aí a tela, vocês vão lembrar o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça, da mesma forma que organiza o Conselho Nacional de Justiça, organiza o Conselho Nacional do Ministério Público. Quem preside é o Procurador-Geral, pelo prazo de 2 anos, né? Eu tenho aí 4 membros do Ministério Público da União, 3 membros do Ministério Público do Estado, 2 juízes do STF, indicados pelo STF, um indicado pelo STF, outro indicado pelo STJ, advogados, 2 indicados pela OAB, e 2 cidadãos escolhidos, um pela Câmara e outro pelo Senado. Bem parecido com o que nós vimos lá com relação ao Conselho Nacional de Justiça. Então, bom, o Ministério Público tem as suas associações, né? Tanto as locais, regionais, estaduais quanto as nacionais, e lá dentro eles escolhem ali os seus 3 membros. O mesmo acontece com o Ministério Público da União. E os 2 juízes que indicam um, o STF indica um, o STJ indica outro, para compor esse conselho aí, né? E ele tem um de controle da atuação do Ministério Público, né? Ele cuida da autonomia funcional do Ministério Público, ou seja, orienta como que o Ministério Público pode agir, pode funcionar nas suas atividades, com relação às suas atividades normais ali. Ele cuida da observância do artigo 37, não sei se vocês recordam também, o artigo 37 é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Cuida dos 5 princípios que da dinâmica da administração pública, né? E nesse caso ele pode, inclusive, abrir processo, responsabilizando os membros do Ministério Público, né, por sua conduta, e cuja solução final poderá ser, né, a remoção ou mesmo a aposentadoria compulsória, né, mesma situação que ocorre com relação aos juízes, né, de impedimento da sua atuação. Ele pode também receber e conhecer as reclamações contra meio do Ministério Público. Tem uma ouvidoria lá dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, que não só ouvidoria para ouvir, né, por telefone, como também online. Você pode entrar lá no sistema e colocar lá as suas sugestões com relação à atuação do Ministério Público. E com isso, né, ele tem poder de abrir o processo administrativo disciplinar, mesmo que o Ministério Público tenha as suas comissões de sindicâncias próprias, né? Toda a Procuradoria de Justiça tem a sua corregedoria própria para punir ali, abrir processo administrativo com relação à conduta dos seus agentes. Mas aqui o Conselho Nacional de Justiça também tem. Então ele pode processar administrativamente o membro do Ministério Público e aplicar a ele as sanções que nós já falamos aí, né? Remoção, disponibilidade, aposentadoria compulsória. Lembrando que essa aposentadoria compulsória não é um prêmio, não, né? Ela é uma aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço, né? Ela não é um prêmio que se dá ao mau profissional. E também, né, nesse propósito, ele atua como um órgão revisor, né, já que ele pode rever os processos disciplinares que até o prazo de 1 ano, né, uma instância revisora aí dos processos que correm no âmbito das próprias corregedorias ou das próprias comissões de sindicâncias dos estados, do Ministério Público dos Estados. E no final ele elabora ali um relatório, né, que é de produtividade dos promotores, né? Esse relatório é apresentado anualmente, assim como nós temos a Justiça em Números lá do Conselho Nacional de Justiça,
que aponta a produtividade de todos os juízes, aqui eu tenho um relatório que aponta para a população, mostra para a população a produtividade ali de todos os seus promotores de justiça, né? A consolidação do princípio da eficiência, né? O resultado aí do nosso trabalho. Bom, há uma confusão, e isso é bom que fique claro na cabeça de vocês, que vocês não confundam de maneira nenhuma, tá? De forma nenhuma vocês podem confundir isso, onde o Ministério Público se esbarra com a advocacia pública. Então, lá na União Federal, então isso é muito comum, né? A gente vê, assim, fatos em que atua a Procuradoria-Geral da República, chamada de PGR, e em outros casos onde atua a Advocacia-Geral da União, chamada de AGU. Vamos abrir aqui uma diferenciação com relação a isso, tá? A Advocacia-Geral da União, a AGU, que tem ali seu representante, o advogado-geral da União, no início deste curso, né, no Constitucional 2, nós falamos lá, assim, nós fizemos uma diferença bem clara, né, entre o que é a União, o governo, a atitude interna do nosso Estado, né, e o que é o Estado brasileiro, a sua representação externa, né. Ali eu tenho o chefe de governo, que é o presidente da República, e teria o chefe de Estado, que no nosso caso aqui é também o presidente da República. Então vejam bem, imagine que eu estou diante de um parlamento, né, de um sistema parlamentar, eu teria o chefe de Estado, que é o presidente, chefe de governo, que é o primeiro-ministro. O chefe de Estado tem ao seu lado, para atuar junto com ele, a Procuradoria-Geral da República, e o chefe de governo tem ao seu lado, para atuar junto com ele, o Advogado-Geral da União. Então veja bem, a atividade administrativa do Estado, internamente, quando ela é exercida internamente, é o governo, a forma administrativa do Estado. Quem atua junto ali do presidente da República é o Advogado-Geral da União. Agora, quando eu tenho assuntos envolvendo a República enquanto representação externa, enquanto sociedade brasileira, enquanto o Estado brasileiro, quem o representa é o Procurador-Geral da República. Então são duas funções que não se bicam, né? Não se batem ali, não se subordinam, elas não se estruturam em hierarquias, tá? São duas funções bem distintas, né? O Advogado-Geral da União, então, ele é o conselheiro jurídico do presidente da República nas suas funções administrativas, nas suas funções de chefe de governo. Tá bom? Então, bom, esse cargo é um cargo de confiança, é um cargo que o presidente da República escolhe. Ele procura entre os profissionais que ele conhece, que tem atuação ali, e escolhe um. Escolhe com a sua responsabilidade, com a sua capacidade, tá? O que nós chamamos lá no direito administrativo de poder discricionário. Então, assim, qual a exigência desse indivíduo, né? Por ele ser advogado-geral da União, ele tem que ter o status compatível com cargos nobres da União, né? 35 anos de idade, formação em direito, né? Exige aqui que ele é advogado, então assim, não é simplesmente um bacharel, precisa que ele seja advogado, que ele esteja atuando, e que ele vai agir em nome do Estado na atividade judicante, então ele precisa ter o AB, e pede que ele tenha notório saber jurídico e reputação ilibada, que ele seja um indivíduo que tenha conhecimentos na área jurídica, que tenha a sua conduta reconhecida como um cidadão de bem. E isso porque ele vai representar o Estado brasileiro judicialmente. Isso se repete no Estado, né? A Advocacia Geral do Estado vem nesse mesmo sentido, né? Eu também escolho a escolha pessoal do governador do Estado, com o propósito de auxiliá-lo juridicamente, de orientá-lo juridicamente nas suas atividades de governo. E essa estrutura, por analogia, simplesmente, tá? Não é por exposição constitucional, é por mera analogia, ela se repete no município, né? Os municípios, quando podem, quando tem estrutura para isso, constituem as suas procuradorias municipais, né? E ali colocam um advogado, normalmente escolhido também pelo chefe do executivo, para prestar a ele uma consultoria jurídica, né? Os estados, nesse aspecto aí, né, para atuar com relação a essa atuação, ele demandam muitos profissionais, então estrutura uma carreira, né, chamada de procurador de Estado. É o procurador
recebe esse nome de procurador, ele não é promotor, ele não é membro do Ministério Público, ele é um advogado que se estrutura ali em carreiras, né, para cuidar dessa advocacia do dia a dia, né, para ir às audiências, para cuidar da defesa dos governos, a atuação judicial dos governos. Então, essa advocacia pública está nesse sentido, né? A Constituição fez uma diferença bacana, né, entre colocar o Ministério Público e depois a advocacia pública, o Ministério Público cuidando dos interesses difusos coletivos. Pode acontecer, né, e sempre acontece, de eu ter de um lado um promotor de justiça atuando contra o Estado e do outro lado o advogado-geral do Estado respondendo aí a demanda, né, promovendo a defesa do Estado. Bom, então aí tá escrito que essa advocacia também é uma instituição que presta uma consultoria ao Poder Executivo, né, um assessoramento jurídico ao Poder Executivo, e ele é estruturado por lei complementar, ou seja, cada ente de Estado estrutura a sua advocacia da forma que ele acha que bem entende, né, com o número de profissionais, com seus vencimentos, com seus salários, com as suas formas de atuação e a forma até de remuneração. Lembrando o seguinte, né, a advocacia pública, ele já tem direito à sucumbência, tá? Por ele não ser membro do Ministério Público, ele já tem direito à sucumbência. Então, se por acaso estiver advogando aí contra o Estado, a favor e do outro lado tem um procurador de Estado atuando na função de advogado público, se por acaso você sucumbir à ação, ele tem direito a honorários, tá? As execuções fiscais, enfim, os procuradores de Estado, né, da advocacia pública, eles têm esse direito por definição lá do Código de Processo Civil, tá? E assim como eles pagam também os honorários, né? Se por acaso você venceu o Estado em uma ação, você tem direito de cobrar dele os honorários devidos, tá? Só para a gente lembrar aí que isso é pegadinha de concurso, né? Que os membros do Ministério Público não, eles não pagam honorário de sucumbência, mas também não recebem. Agora, os advogados públicos são ao contrário, né? Os procuradores estaduais, os procuradores federais, atuando pela Advocacia Geral da União, eles não só pagam honorários, como também têm direito a recebê-los na sucumbência. Bom, e no outro texto aí, né, no outro quadro, que é o artigo 133 da Constituição, estrutura ali a advocacia privada, né? A advocacia privada. Não vou me demorar nesse tema, porque vocês, como eu disse, vocês terão um curso inteiro aí, um semestre, para discutir o Estatuto da OAB. Acredito que no próximo semestre vocês já terão essa disciplina, para vocês discutirem a atuação do advogado. Então, a Constituição diz lá que o advogado é indispensável à administração da justiça, ou seja, quem movimenta a máquina judicial em defesa do cidadão, nos interesses privados, é o advogado. Então, ele goza de alguns privilégios, né? Essa inviolabilidade dos seus atos, as manifestações, exercício da profissão, ele goza de alguns privilégios com relação a isso. E a atuação do advogado, vocês discutirão isso com relação no curso de ética. Inclusive por essa função social da advocacia, né? Não é apenas uma função privada, não é apenas uma produção de renda, né? Uma função que nos mantém a nossa casa, que paga nossas contas, mas é também uma função social. O advogado tem uma função social relevante, que é essa função aí constitucionalmente garantida de ser o elemento catalisador da função judicante, né? Por nossa conta, né, por nossa interferência, é que temos as jurisprudências, temos as súmulas vinculantes, temos as repercussões gerais, ou seja, nós é que promovemos isso, né? Nós é que chegamos a este conceito, né? E é a nossa atuação profissional que promove isso. Então, o judiciário por si só, por mais qualificado que ele seja, ele não consegue dar essa resposta à sociedade se o advogado não estiver lá provocando, apresentando ali as suas circunstâncias. Bom, e aí fechando aí a nossa fala de hoje, né? Nós abrimos essa discussão dizendo que a Constituição abriu uma série de canais de acesso à justiça, né? De dar condição do cidadão comum levar as suas demandas, as suas pretensões resistidas ao judiciário, pelo princípio lá da indisponibilidade de jurisdição, que está lá no artigo 5º, 35, né, inciso 35 da Constituição. Então, ao dar a ele essa condição de toda a demanda que ele tiver, ele puder submetê-la ao judiciário, tive que dar a ele condições também de estar presente ao judiciário, de se fazer representar ali, né?
E nesse contexto criou-se para nós a Defensoria Pública. Defensoria Pública é instituição permanente, tá? Ela diferencia, por exemplo, da assistência judiciária, né? Mariana tem uma assistência judiciária municipal constituída com o propósito de advogar em defesa do menos favorecido. E nós temos o nosso núcleo de prática jurídica com a mesma função, né? Nós advogamos gratuitamente em defesa do menos favorecido. Mas aqui não, aqui é uma instituição de Estado, né? Um órgão permanente de Estado, tá? Não é do município. A responsabilidade é do Estado membro e da União, né? De manter as suas defensorias públicas com o propósito de advogar para o cidadão menos favorecido. Já não é mais interesses difusos, tá? É interesse individual. Eu tenho interesse individual a ser discutido e o Ministério Público não me socorre, já que o Ministério Público só cuida de assuntos coletivos e difusos, né? E eu tenho que levar meu caso ao judiciário, não tenho condições de pagar um advogado, por circunstâncias outras quaisquer. Então o próprio Estado mantém essa estrutura que possibilita ali um advogado concursado, qualificado profissionalmente, para conduzir a minha demanda até o Poder Judiciário e em todos os graus, ou seja, do primeiro grau ali da audiência de conciliação e mediação, né, até o Supremo Tribunal Federal num recurso extraordinário, se for o caso. E a esse propósito, né, essas defensorias bastante deficientes, né, o Estado não conseguiu dar essa resposta ainda à população, à sociedade brasileira, até porque nós temos dezenas de comarcas por aí afora que nem juiz tem, e ainda mais no defensor público, né? E as demandas são muitas, são centenárias, ou seja, o volume de trabalho é gigantesco. A nossa cidade, para você ter uma ideia, nós temos assistência judiciária municipal, com vários advogados, nós temos a defensoria pública, nós temos núcleo de prática jurídica, e ainda assim tem uma série de pessoas que postulam no juizado especial por sua própria conta, né? E os postulantes, e uma série de pessoas ainda que ficam sem assistência judiciária nenhuma. A demanda é muito maior do que a mão de obra oferecida, né? Mas então, essa instituição aí, ela não é a parte da área pública, não é subordinada a ele, é uma instituição separada, né? Que é a defensoria, ou seja, defesa dos interesses individuais do cidadão comum, tá? Há um entendimento de que a defensoria pública poderia também atuar em direitos coletivos e difusos. Sim, poderia. Vimos isso durante aqui o rompimento da barragem do Fundão aqui, né? Um conflito até de interesse ali entre a Defensoria da União, Defensoria do Estado, Defensoria Ministério Público, as partes gladiando ali para saber quem ia defender realmente aquelas pessoas, né? Até definir ali o que é direito difuso, com relação ao meio ambiente, com relação ao povoado bento, com relação aos direitos humanos, enfim, e o que é direito individual ali, né? Indenização por bens perdidos, perda de vida humana, enfim, alguma coisa ali dessa natureza. Então, ainda não está muito pacífico isso na jurisprudência brasileira, até onde a Defensoria Pública pode ir, né? Então, em alguns casos, ela se bate com o Ministério Público, as funções acabam ali se confundindo. Mas o propósito da Defensoria Pública é esse, defender ali os interesses do cidadão comum, direitos privados, perante a justiça. Temos a Defensoria Pública do Estado, que vai atuar na Justiça Comum Estadual, tá? Como ele é um órgão de defesa, né, do cidadão comum, não promove ação penal pública, tá? Ele, na ação penal pública, ele é a defesa do réu, né? Porque o Ministério Público é titular na sua função constitucional. A Defensoria Pública, então, faz aí a defesa do réu no direito criminal. Mas na área civil ele pode trabalhar disso de uma maneira bem ampla, né? E olha aí o que diz a Constituição, né? Ele atua na defesa do direito da criança, adolescente, questões de moradia, saúde, promoção de direitos humanos, enfim. Ele tem uma posição aí, uma linha muito próxima de atuação com relação ao Ministério Público. Tá? Aproxima-se muito. E essa linha não é uma linha pacífica, não, é uma linha de conflito realmente. Há casos em que o Ministério Público e a Defensoria Pública se digladiam aí por questões de competência. Tá? E a Defensoria Pública da União, no caso, já vai atuar diretamente na Justiça Federal, né? São os mesmos interesses, né? as mesmas questões, quando o adversário do outro lado é a União Federal. Então aí vai dizer, né, ações previdenciárias, trabalhistas, direito estrangeiro principalmente, né, que o cidadão que vem do exterior para cá,
seja ele buscando refúgio, buscando asilo, alguma outra forma, quando ele precisa de acionar o Poder Judiciário para seus direitos e garantias fundamentais, ele precisa de um defensor público da União. Então, a Defensoria Pública da União atua ali sempre que o adversário do outro lado for um órgão de Estado na estrutura federal da União. Pois bem, nosso tema encerra aí. Eu encaminhei já para vocês no e-mail do grupo da turma, né, a doutrina sobre isso, né, um texto básico sobre essas lâminas que nós acabamos de discutir aqui, e mandei também um caderno de exercícios, um conjunto de exercícios para a gente tratar sobre isso. Na próxima semana nós ainda temos, nós já iniciaremos a semana de prova, né, pela orientação da faculdade. A próxima semana eu acredito que já seja a semana de prova nossa, porque hoje é dia 27, então acredito que a próxima semana a gente já vai trabalhar em prova. E a gente vê aí qual é o nosso futuro a partir de então, né? No mais aí, muito obrigado. Lembrando que eu vou estar com vocês online, né? No momento, no início da minha aula, tá? Às 20h50, por exigência da faculdade, eu vou estar online nesse mesmo portal para esclarecer alguma dúvida aqui, alguma questão que vocês tenham aí com relação a, a, a essa aula pré-gravada. Tá bom? Muito obrigado aí e saúde a todos.